Fala competidor, meu nome é Eduardo Brizida e esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que tem aqui no canal dando mentorias para não alunos do universo da robótica que me mandam mensagem lá no Instagram pedindo uma força. Além desse vídeo tem outras mentorias que valem muito a pena você dar uma olhada. É só ir nas minhas playlists e conferir. Eu faço essa mentoria uma vez só para quem não é aluno. Mas se você busca uma mentoria mais direcionada, uma atenção maior e podendo acontecer todo mês, isso você pode conseguir fazendo parte do meu curso, o Universo da Robótica. O Universo da Robótica hoje é o meu curso mais completo. Nele você tem acesso a mais de 100 aulas sobre construção, programação, tanto do EV3G quanto do EV3 Classroom, e também tem módulos específicos para as competições, como FLL, TBR e OBR, fora os super módulos especiais, sendo um deles esses quadros aqui. Se você quer saber mais detalhes sobre o Universo da Robótica ou dos outros cursos que tenho, na descrição desse vídeo tem um link com todas as informações. E antes de irmos para o vídeo de hoje, já deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilha com todo mundo. Deixe também um comentário para você ver qual parte você mais gostou. Agora vamos assistir essa mentoria que está incrível. Vamos lá. Aí passo horas assim assistindo seus vídeos no YouTube, à noite, estudando, ajuda demais. Aí veio a ideia de fazer a reunião com você para uma videoconferência para poder ajudar a gente no desenvolvimento, já que a gente passou pro Nacional, né? Participou lá do Regional Bahia. Meu nome é Lázaro, essa é a primeira temporada presencial, participei da Replay, da temporada passada, mas foi tipo uma equipe relâmpago assim, de um mês de preparação. Então, pode-se dizer que eu só tenho uma temporada mesmo. Meu nome é Vinícius, essa é a minha primeira temporada aqui, velho. Eu sou seu fã de carteirinha mesmo. Eu peguei muita inspiração de montagem sua por outras histórias e até para a história do robô. Segunda linha também foi o que aprendi o básico, foi lá. Mas tá chegando mais gente aqui. A princípio, a gente queria puxar um pouco do assunto já para o robô, porque a gente tem realmente muitas dúvidas mesmo, assim, para tirar, e eu creio que você vai ajudar a gente bastante, principalmente na questão da programação. O Spike é uma parada nova para a gente não costumava mexer com o Spike. A gente até começou essa temporada com o EV3, só que aí no meio do caminho a gente viu, caraca, o Spike, coisa totalmente nova assim, aí a gente decidiu mudar, e isso no meio de tudo, já tinha robô pronto, já tinha alguns acessórios prontos também, mas aí a gente decidiu testar o Spike. Já conhecia a programação. Já programação do EV3 e mudou tudo. Aí, quando a gente partiu para o Spike, uma coisa muito diferente, assim, do que a gente costumava mexer, uma parada completamente nova, a gente teve algumas dificuldades, mas conseguiu se desenvolver um pouco. Eu particularmente tenho uma dúvida que a gente tem aqui na mesa, uma dificuldade muito grande, que é em relação ao giro do Spike. Ao giro. Na utilização do giroscópio, tipo, um giro 90 graus, por exemplo. Isso é uma dica para ele poder ser mais preciso, sabe? Porque um problema que a gente passou com o giro era que a gente utilizava a guinada dele, para a gente saber a localização certa, mas se ele passava um pouco, até às vezes um pouco menos, e aí ele dava essa variada. Entendi. E como é que funciona a lógica de vocês do giroscópio? Então, a gente fez o básico. A gente colocou, até que o robô veja a guinada tipo, 90 graus, ele vai repetir o giro, sabe? O básico. E no final colocava para parar de mover. Foi o básico que a gente conhecia. Olha, como é que eu gosto de utilizar o giroscópio? Normalmente, quando eu utilizo o sensor, eu prefiro colocar um controle nele, uma técnica um pouquinho mais rebuscada, que eu chamo de controle IPD. Então, proporcional, uma integral e derivada. Normalmente, em lógica de controle IPD, que seja para girar de forma precisa, seja para andar de forma precisa com o giroscópio, eu utilizo um controle IPD. Exatamente para que o robô ele não passe da referência, não passe da onde eu quero que ele chegue. Então, se eu quero que ele chegue fique nessa posição e ele está aqui, eu não quero que ele gire e passe dessa posição, eu quero que ele fique exatamente aqui. Aí eu coloco um controle IPD, porque quando ele estiver muito errado, ele vai girar muito rápido, mas quando ele estiver chegando perto da referência, perto da posição que eu quero que ele fique,
ele vai acabar reduzindo a força automaticamente por conta da lógica do controle PD. Então é muito mais inteligente, muito mais intuitivo. E eu consigo ajustar esses pequenos detalhes e fazer com que o meu robô não passe da referência, fique exatamente onde eu quero que ele fique. Então acaba sendo uma lógica muito mais poderosa e muito mais precisa. Entendo. Assim, a gente não manja muito do P&D, do controle P&D, mas a gente fez algo parecido, que a gente pegou um desacelerador e utilizou no giro, sabe? A gente pega divide por 2 a linha metade, quando o ângulo estiver maior do que a metade, ele vai muito rápido, só que quando chega na metade do ângulo que a gente quer, ele vai desacelerando. Aí, ele acaba chegando bem perto Isso resolveu muito nossos problemas, mas a gente ainda tem algumas dificuldades para a questão de ajustar esse giro, entendeu? Por isso que a gente perguntou, mas a gente vai estudar mais a questão do controle P&D e tentar colocar isso de fato no Spike. A gente estava vendo porque passar as programações do EV3 para o Spike, como a gente também é uma equipe nova e não tem muito conhecimento de programação, acaba confundindo a gente pelos desenhos, dos blocos e etc, sabe? Mas em relação ao giro, era só isso mesmo. Também outra coisa que a gente achava que influenciava no giro eram as rodinhas. No começo do robô, como a gente não sabia muito do Spike, a gente utilizava esse tipo de rodinhas, que eram um par delas sem a capa preta. Aí com a alteração, a gente viu que era melhor usar as bolinhas. Você acha que é uma influência muito grande ou não influencia muito? Olha, pode influenciar, porque o que acontece? A rodinha que estão utilizando agora é uma rodinha omnidirecional, que é a bolinha de plástico. Ela gira para todos os sentidos, então ela não vai ter muito atrito quando você estiver girando. Mas a outra, que era o discozinho, ela vai ter um certo atrito porque ela não é omnidirecional, então ela não vai girar para o lado que você está girando. E se tiver com borracha, pior ainda. Se tiver com borracha, ela vai ter muito mais atrito. Então, existe ali uma certa diferença. Pode ser que para certos robôs você precisa de mais atrito, ele esteja deslizando muito, e aí a rodinha omnidirecional não seja interessante. Mas pode ser que o atrito seja muito alto e aí você precisa de uma roda que consiga girar para todos os eixos. No geral, eu gosto da rodinha que vocês estão utilizando. Eu gostava tanto do EV3, que é aquela de metal, como também essa do Spike, que é de plástico. Então, a gente não usava as borrachas, usava ela sem a capinha da borracha, aí a gente realmente percebeu isso, por isso que a gente trocou, de fato. Como ela tem muito atrito mesmo, ela acaba dando umas travadas na hora do giro. Aí a gente decidiu mudar, realmente. Só que era muito melhor para ir em linha reta. O robô era muito preciso em linha reta. Quando você colocava o robô em linha reta, ele ia, não dava variação. Se desse variação, era mínimo, muito mínima, sabe? Então, mas mesmo assim, a gente está utilizando, inclusive, um controle proporcional para ele andar reto com o giroscópio. A gente tem alguma dificuldade para ajustar alguns parâmetros ainda, mas a gente tem a programação e utiliza ela também. Eu tinha uma coisa para perguntar, só que eu esqueci. Eu tenho uma pergunta. Vai lá, Zé. Uma coisa que eu não entendi direito foi sobre o bumper, o funcionamento dele, o para-choque do Spike. Olha, como é que funciona o bumper? O bumper é uma programação que serve com o seguinte propósito, de você bater na parede de forma autônoma. No caso, o robô bater na parede de forma autônoma. E eu criei essa programação porque, antigamente, até hoje em dia, muitas equipes fazem isso. Elas batem na parede utilizando um bloco verde de segundos. Antigamente, nas rúbricas antigas, eles tinham uma parte na rúbrica que era específica sobre a questão de temporizador, de você utilizar tempo no robô. Porque tempo não é uma forma precisa de você andar com o robô. Então, na rúbrica antiga, ele via isso. Ele via se você estava utilizando comandos que eram de fato autônomos ou se você estava utilizando comandos que não eram autônomos, que utilizavam temporizadores. E era o que estava escrito na rúbrica de automação. Automação e navegação na parte de programação. Avaliava se você tinha técnicas autônomas que faziam com que o robô andasse a partir do feedback dos sensores, evitando utilizar temporizadores. Era mais ou menos isso que estava escrito lá. E aí,
E eu comecei a desenvolver essa programação do bumper para-choque. Outras equipes também devem ter essa programação. Eu apenas chamei de bumper e para-choque, para que sirva como um contraponto para isso. Para na hora que eu tiver com os juízes comentando sobre a minha programação, eu bater nessa tecla de que as equipes utilizavam essa questão de andar por segundo. Era uma programação muito imprecisa, porque qualquer bolha o robô poderia travar ali, poderia ser que aqueles 2 segundos de andar para trás não fossem suficientes. E o bumper, ele ia perceber isso. Não importa o que estivesse atrapalhando ele ia continuar andando para trás até bater na parede. Então, o bumper é uma programação um pouquinho mais inteligente ali, e eu bati nessa tecla na avaliação exatamente para diferenciar a minha equipe das outras equipes, em termos de programação. E aí, como é que funciona o bumper? Imagina, por exemplo, que isso aqui é o nosso carro. O bumper, ele utiliza o motor de rotação do robô. E aí, o que ele faz? Ele tenta checar se a rotação do motor ficou abaixo de um certo valor. Porque o que acontece? Quando o robô está andando livremente, livremente, ele não tem nenhuma resistência no motor. O motor vai estar girando livremente. Só que quando ele bate na parede, o motor ele vai estar girando em falso. E ele não vai estar girando tanto quanto ele giraria antes. Os graus do robô não vão estar girando tanto. Então, o que o bumper faz? Ele checa essa diferença entre o momento A do robô e o momento B. Se essa diferença de locomoção for muito pequena, eu sei que ele bateu na parede, porque, por exemplo, aqui eu não tenho mais onde continuar o motor, continuar o robô. Então a distância dele é muito pequena, comparada, por exemplo, se meu robô está aqui em relação aqui. As rotações do robô são muito maiores. Então o que eu faço? Eu checo as rotações do motor em um certo momento, checo as rotações em outro momento, subtraio as duas e encontro essa diferença de locomoção. Quando eu encontro essa diferença de locomoção, eu sei se meu robô está andando livremente ou se ele está andando na parede, por conta dessa diferença. Se a diferença estiver muito baixa, eu sei que ele bateu na parede. Então a programação autônoma utiliza um sensor que já está no próprio robô, então eu não preciso acrescentar nenhum sensor a mais, são os próprios motores. Então acaba sendo uma programação muito fácil de se implementar e acaba resolvendo um problema muito grande, que é a questão de bater na parede automaticamente. Em relação a bloco de spike, a gente tem algumas dúvidas, porque a gente foi descobrir, por exemplo, um dia desse, o que significava o bloco flutuar, por exemplo, sabe? Tipo, meio que ele deixa o motor mole, assim, para continuar andando, mesmo que você pare, tipo, para flutuar. A gente foi descobrir isso um dia desse, porque tem uns nomes que... Flutuar, ou vai ser voando. Então, o que acontece? Os motores do Spike, eles têm três modos, que é o flutuar, o travar e agora manter, o retornar, agora eu esqueci o terceiro. Mas é flutuar, travar e um outro que é retornar, alguma coisa assim. E como é que funciona eles? O flutuar, por exemplo, estou aqui com um robô. O flutuar, ele deixa a roda do motor liberada quando você para o movimento. Então ele deixa o motor flutuando, deixa o motor liberado. Flutuar significa liberar. O outro modo, que é o travar, ele trava o motor. Então eu tento girar, eu não consigo girar, porque o motor está travado. E o manter, se eu não me engano, é manter o nome. O que o manter faz? O manter, ele deixa liberado o motor, eu consigo girar, só que quando eu paro de girar, ele automaticamente volta para a posição que ele quer. Então ele mantém aquela rotação, aqueles graus do motor. E como é que ele faz isso? O Spike tem um encoder absoluto. Um encoder é um sensor que mede as rotações do motor. Então, com esse encoder, com esse sensor, o Spike consegue voltar para qualquer posição que eu quiser. Se eu quero que ele volte para 50 graus do motor, ele vai voltar para 50 graus. Então, o que eles fizeram quando criaram o Spike? Eles utilizaram essa técnica para facilitar ainda mais o pessoal que utiliza o Spike para trabalhar com ele. Então, ao invés de ele travar o motor, de realmente bater no freio e travar ele permite com que o robô fique levemente solto e volte para a posição, volte para aqueles graus, caso ele passe daquilo. Então acaba que é muito interessante. O EV3, por exemplo, não tem isso. O EV3 não tem esses três modos, ele só tem travar e liberar, que é o flutuar no caso. O Spike tem esses três modos, então acaba sendo muito mais inteligente.
E essas são as diferenças. Entendi. Não faço a menor ideia disso aí. Mas, tipo, por exemplo, tem alguns blocos realmente que a gente não entende. Esse aqui é o nosso robô, mostremos. Aqui. O nome dele é Xaropinho, aí tá usando os 2 motores médios para o uso de garras e acessórios, os 2 motores médios para locomoção, tá usando a roda pequena, os 2 sensores de nas extremidades para melhor aproveitamento da mesa e as 2 bolinhas centrais. Você tem alguma análise assim, de relance que viu que dá para melhorar no robô? Você viu tipo algum ponto que dá para melhorar no robô, algum erro, alguma falha? Na parte de fidelidade, a gente está usando realmente o motor grande. Em cima é o motor médio. No robô do regional, a gente está usando os motores médios para locomoção e os motores grandes para a utilização de garras. A gente resolveu trocar para questão de torque, potência, sabe? Então, na locomoção e pai. Para o motor grande, ficar realmente nas horas, para, sei lá, se a gente precisar de mais força, alguma coisa do tipo. Porque, no caso, a gente viu muitos robôs educadores do Spike que vinham no software para montar, que utilizavam o motor médio. Só que, no caso, a gente veio perceber depois que eles utilizavam porque na maleta principal do Spike, na maletona sem o kit de expansão, só veio os motores médios. Então, tem como. Mas a gente, o nosso, pelo menos, ainda bem que não teve essas alterações na questão da data. Até um momento atrás, a gente estava pensando realmente que o motor ele tinha uma certa variaçãozinha. A gente até ficou testando várias vezes assim, colocando um lado do outro, fez uma marcaçãozinha, colocou as rotações para os 2 giros ao mesmo tempo e ver realmente se eles paravam na mesma posição. E assim, tinha uma diferençazinha mínima. Porque eu creio que tipo, é questão de não ser normal, sabe? E também nenhum robô, é tudo perfeito, assim. Eu creio que seja isso, sabe? Mas quando a gente colocou ele para andar agora, por exemplo, inclusive, a gente mudou de robô do regional para o nacional, tem muito pouco tempo que a gente começou a trabalhar de novo, mas a gente já mudou de robô e a gente já programou uma saída, uma saída e tem uma saída pronta já, inclusive programada. Correto, não deu essas variações. Inclusive, a gente está achando esse robô aqui, a estrutura dele bem melhor do que a do robô passado. Então, realmente tá bem melhor. A gente usava ultrassônico, a gente não usava sensor de cor. Mas depois a gente percebeu que com o Spike a gente não precisava tanto e os 2 sensores de cor nos satisfazeria melhor, sabe? Olha, no geral, pelo que vocês me mostraram aí, o robô parece muito bom. Parece rígido, tem uma boa armadura, tem sensores, as garras parecem bem construídas. Então, no geral, realmente não tem muito pontos negativos para falar. Talvez se eu estivesse vendo o robô andando, estivesse vendo ali na arena mesmo, talvez eu percebesse alguns detalhes. Mas pelo que vocês me mostraram aí, parece um robô bem rígido, bem construído. Então, realmente, eu não tenho muito mais o que falar sobre o robô. Ouvi isso do Eduardo Briz, da hora. Caraca, emocionante. Emocionante. Mas... Hã? Pode ser. Mostrar alguns acessórios assim. Deixa eu pegar Tá tudo aqui. Tem aqui. Tá tudo aqui. A gente... antes de mostrar, eu queria perguntar uma coisa. Em relação à inovação na hora da montagem, assim, o que a gente pode fazer, não tipo, o que vai fazer de fato, mas uma dica de como mostrar isso lá, porque a gente percebeu, que a gente chegou lá no regional, muitas equipes tinham a questão da inovação, eles tinham uma coisa, eles construíram algo, você via que era a inovação que eles nunca tinham usado antes, sabe? Por exemplo, um exemplo disso foi uma equipe que montou um acessório que botava outros acessórios dentro e o acessório, ele media o peso dos outros e via se estava equilibrado ou não, sabe? Só que agora, assim, no momento, a gente faz várias coisas, a gente monta várias coisas, monta vários sistemas, mas a gente não sabe como, de fato, mostrar como inovação, sabe? Eu queria saber se tem alguma dica para isso. Então, a inovação é uma coisa muito complicada, que é uma das perguntas que mais me fazem questão sobre inovação
no robô, inovação em termos gerais da competição, como é que você sabe que uma coisa é inovação? É difícil te dar uma resposta assim, direta, o que é inovação. Porque cada pessoa vai ter uma certa interpretação. E às vezes depende até da experiência da pessoa. Por exemplo, uma coisa que muitas vezes eu vejo os juízes achando que é inovação, que pra mim não é o pneumático. Pneumático é uma coisa que muitas equipes fazem, mas ainda assim impressiona vários juízes, e muitos deles consideram como inovação, às vezes. Então, às vezes é uma coisa muito pessoal. Só que qual o detalhe? No nacional, normalmente, o pessoal é mais experiente. Então, eles não vão achar que qualquer coisa é inovação. Como é que eu gosto de ver inovação? Qual o detalhe? O importante é você ter um certo controle sobre o que é inovação para você. E não ir no achismo e aleatoriamente chutando o que poderia ser inovação no robô. Eu gosto de partir do princípio que é o seguinte: inovação é quando você faz alguma coisa diferente e que trouxe algum valor agregado para o seu robô. O que é isso de trazer valor agregado? É que de alguma forma beneficiou o seu robô, na sua estratégia, na sua pontuação, na sua programação, na sua construção, na sua precisão. De alguma forma ajudou você a conseguir ter um melhor resultado no desafio do robô. E o que muitas vezes as equipes fazem? Elas pegam apenas coisas diferentes, aleatórias, assim. Eu fiz alguma coisa diferente ali e foi isso. Prendi o hub do Spike, prendi o V3, ao invés de deitado, prendi em pé. E aí, por isso, eles dizem que é inovação. Não, isso é apenas uma coisa diferente. O que vai definir se é uma inovação é se ela é diferente e também traz algum valor agregado para o seu robô, traz algum potencial, algum resultado. Então, o que poderia fazer, por exemplo, que é você demonstrar que através daquela mudança você teve um melhor resultado naquela saída, naquela missão. Então, esse pode ser um detalhe interessante de você utilizar para o seu robô. A gente também usou o speedrun que a gente fez. Tipo assim, a gente colocava o nosso robô para lançar, fazer a saída, e a gente usou um aplicativo para que cada tempo de missão, tipo, por exemplo, faz ali o caminhão, a ponte e vai, sei lá, pela container. Só que o tempo de sair da base até o caminhão é um, o tempo de um caminhão para a ponte é outro, o tempo para outra ponte é outro. Então, esses tempos separadamente a gente contava com o aplicativo. Colocava aí, sabe, para essa aqui demorou 5 segundos, para essa demorou 20, para essa demorou 22, para essa demorou 15. A gente vê tipo, o que podia melhorar, que tem ali. Foi esse, tipo. Só que a gente também acabou não falando na hora da apresentação isso. O que a gente acha que uma inovação nessa temporada foi a utilização da sinergia. Que ele até destacaram lá, que é esse aqui. Que é utilizando elevadores, quando a gente levanta o da frente, ele levanta aquele de trás também. Ele fez uma transferência de energia da frente para trás. Isso nos possibilitou fazer mais de uma missão ao mesmo tempo. E, tipo, abriu o leque de possibilidades de acessórios. Por exemplo, um acessório que a gente poderia, só com 2 elevadores, a gente podia fazer, sei lá, 3 missões, com esse na traseira, ele fazia, sei lá, 4, 5. Isso nos ajudou bastante. A gente utilizou ele para botar os containers em cima do navio, gerar uns 60 pontos. Pois é. Só que, eu não sei, a gente não citou isso. Nossa inovação foi tal. A gente falou isso. A gente só citou, tipo, jogou lá para ele. Por exemplo, uma coisa que eu acho também interessante, que eu não vejo muitas equipes fazendo, é demonstrar realmente que aquela mudança, aquela inovação trouxe um desempenho no seu robô. Trouxe em termos de estratégia. Olha, através daquela inovação eu consegui ter um resultado tantas vezes maior do que eu tinha antes. Ou, por exemplo, que algumas equipes às vezes eu vejo fazendo em termos de inovação, que é um caminho também interessante, é você, por exemplo, pesquisar no YouTube, pesquisar em outras plataformas, vídeos de outras equipes e ver como é que eles estão fazendo certas missões. E se você está fazendo aquela missão de uma maneira diferente, que às vezes é até mais rápida, ou apenas diferente, mas que ainda consegue executar, você pode falar isso para o juiz e considerar como inovação. Olha, juiz, eu estou fazendo aquelas missões de maneiras diferentes do que a maioria faz. A maioria faz assim, assim, assado, e eu faço dessa maneira. E dessa maneira traz um resultado melhor,
prático, enquanto as outras equipes demoram, sei lá, 10 segundos fazendo a missão, eu demoro 5, por conta dessa maneira alternativa que eu pensei de fazer. Ou às vezes a maioria das equipes faz aquela missão isolada, e eu aproveitei que tem uma missão do lado para fazer aquelas duas missões juntas. Então às vezes isso pode ser inovação. A inovação pode ser você fazer certas missões de uma maneira diferente que você não encontra aí no YouTube, em outras equipes. Pode ser que isso faça a diferença. E isso pode ser que isso os juízes considerem como uma inovação. Mas é claro que isso eu estou dando um achismo. Às vezes depende muito realmente do juiz. Pode ser que ele não interprete isso como inovação, mas o importante é você ter um certo controle do que você chamaria de inovação. E não simplesmente chutar, ver o que tem no robô e falar, isso é inovação. É bom você ter um certo parâmetro do que poderia ser inovação. E aí, se tudo der certo, o juiz vai entender isso como inovação também. Tudo depende da forma como você passa isso para o juiz, como é que você vende essa ideia. Agora, meio que a gente já falou do robô, a gente vai começar a falar um pouquinho da parte do projeto, beleza? O projeto da gente, basicamente, visou mais a parte do delivery, da entrega da comida, realmente. Essa parte da entrega da comida. A gente fez, bem basicamente mesmo, uma bag que esquenta de um lado e esfria do outro. E uma pergunta que eu tenho desde do regional, realmente, que eu até anotei algumas agora aqui para fazer com você, o que esperar do nacional? Realmente, porque muita gente fala isso, realmente aumenta muito o nível, é muito diferente do regional, quando a gente está apresentando lá, quando a gente está apresentando, sim, a preparação antes aumenta realmente muito o nível, a gente tem que modificar muito o projeto para se encaixar no nacional? Então, no nacional, o nível acaba aumentando mesmo, você comentou isso, porque o que acontece? O nível das equipes do nacional é diferente do nível das equipes no regional. Normalmente, eu, por exemplo, como juiz, eu não gosto de fazer perguntas muito cascudas no regional. Até mesmo para equipes que eu vejo que são experientes. Por quê? Porque aí vai ser um desnível. Tipo, eu vou fazer uma avaliação muito pesada com uma equipe muito experiente, mas com uma equipe muito inexperiente ali, eu vou fazer perguntas muito simples. Então eu acabo baixando no regional, para que todo mundo tenha ali uma avaliação muito próxima, mesmo que seja experiente ou não. Mas qual é o detalhe? No nacional, aí a régua sobe. O nível das perguntas vai ser mais complicado. A gente vai tentar realmente colocar a equipe na prova de fogo para ver o quanto que eles realmente têm domínio sobre o que eles estão falando, sobre o robô, sobre a pesquisa, sobre o core values. Então a gente vai colocar as equipes nessa prova de fogo, para conseguir diferenciar aquelas equipes muito boas das equipes boas. Porque o que acontece? Com nas rubricas antigas, a maioria das equipes no nacional ficava em excelente, que era a posição máxima. Ficava excelente, finalizado, ficava por volta daquilo aí. Então acabava que a gente definia quem era melhor do que o outro por detalhes. E às vezes em detalhes que nem passavam da rúbrica. Uma coisa interessante também de quem nunca foi juiz saber é que antigamente, agora eu não lembro se atualmente tem, eu acho que não tem. Antigamente tinha, que era o seguinte: tem lá a rúbrica do excelente, finalizado e tudo mais. Só que além disso, você tinha como marcar uma posição de tipo muito excelente, pouco excelente ou meio excelente. Então era meio que para você definir certos graus de excelência que a equipe tinha. E a gente fazia isso exatamente para conseguir desnivelar essas equipes. Porque acabava que todas elas estavam excelentes em termos de rúbrica. E como é que a gente desempatava isso? A gente não tinha como desempatar senão utilizando essa maneira que a gente marcava. Se a pessoa teve uma apretação muito boa, teve uma apretação boa, se teve uma apretação ok. Era tipo um up a mais que a gente fazia na pontuação. Na hora da rúbrica ficava lá excelente. Em termos de pontuação, isso não mudava. Isso só alterava a questão de reavaliação para definir quem era ali os topos na chave. Porque acabava que realmente empatava. Então não tinha como mudar isso.
Agora, com as rúbricas novas, isso se tornou muito mais amplo. Agora tem aquela aba do excelente que você consegue marcar o que você quer que seja excelente. Então abriu mais o leque do que poderia ser excelente. E agora as equipes vão ter que chegar num nível muito mais alto do que chegavam antes. Antes aqui, as equipes apresentavam o que tinham que apresentar para que os juízes conseguissem marcar excelente. Agora não existe esse excelente assim certo. O juiz que vai de uma certa forma avaliar isso e definir, olha, eu considero isso excelente, eu não considero isso excelente, e por assim vai. Você falou agora que, tipo assim, no Nacional, geralmente, muitas equipes estão no finalizado ou no excelente. Então, essa questão vai, já que muitas estão lá no finalizado ou no excelente, então a pontuação do projeto vai ser muito mais do feeling, do jeito que a gente apresentou e, tipo assim, do jeito que o juiz percebeu o nosso projeto, né? É isso que você quis dizer? E, tipo assim, quando o diferencial, existe um diferencial naquele time que o juiz vê. É isso que que os juízes avaliam no Nacional? É o diferencial? Então, o que eu quero dizer? No finalizado tá lá escrito. Não tem como o juiz não marcar o finalizado. Se a equipe conseguiu chegar no finalizado, conseguiu fazer uma estratégia, por exemplo, clara, o juiz não pode colocar em desenvolvimento se ele entendeu a estratégia. Só que qual é o detalhe? O excelente não tem uma coisa definida. O excelente, quem vai definir é o juiz. Então, vai ser algo muito acima. O finalizado é ali onde as equipes conseguem marcar, caso não impressionem, mas façam um bom trabalho. O excelente é algo acima, algo que realmente supera e diferencia ela das outras equipes. Então esse é o detalhe. O excelente a gente não tem muito controle. O excelente, por exemplo, é a partir de agora dos nacionais que a gente vai começar a descobrir o que é excelente. Eu diria que até nem o juiz sabe o que é excelente. O juiz não sabe o que esperar do excelente. Antigamente, nas rúbricas antigas, a gente sabia o que esperar de cada parte da rúbrica. Porque estava lá escrito, olha, finalizado é isso, excelente é isso, desenvolvimento é isso, etapa inicial é isso. Agora, o excelente não tem esse nome. Então a gente não sabe o que poderia ser excelente. As equipes que de uma certa forma vão nos demonstrar isso. Com o tempo a gente vai começar a perceber o que é um excelente e o que não é um excelente, o que é um apenas finalizado. Antigamente, com as rúbricas antigas, demorou também um certo tempo para as equipes começarem a desvendar as rúbricas. Só que chegou um ponto que as equipes começaram a descobrir muito sobre as rúbricas, desvendaram totalmente as rúbricas e conseguiam fazer apresentações muito redondinhas que gabaritavam a rúbrica, que o juiz não tinha o que fazer senão colocar eles em excelente, porque eles estavam excelentes. Agora vai precisar desse detalhe das equipes demonstrarem também o que é esse excelente. E de uma certa forma a gente conseguir chegar nesses padrões do que poderia ser excelente e do que poderia não ser. Então, no finalizado, tá lá na rúbrica, não tem como você não tirar finalizado. O excelente, que é uma parada acima, que vai depender, a gente ainda não sabe o que poderia ser excelente, e a gente vai descobrir com os torneios mesmo. Outra questão que também a gente estava muito em dúvida é que nosso projeto em si, ele usa alguns meios de automação. E aí a gente estava pensando se a gente fazia uma placa, porque agora a gente está usando o Arduino e outros componentes separados. Aí a gente estava pensando em fazer uma placa para juntar todos esses componentes. Ia ficar uma coisa mais profissional. Só que a gente ficou com medo de parecer terceirizado, parecer que a gente não fez aquela placa realmente. O que você acha disso? Que, tipo assim, é melhor parecer meio que a gente fez e mostrar realmente que a gente fez? Ou é melhor mostrar uma coisa que vai profissional? É algo mais profissional, que vai ficar mais bonito aos olhos de quem vê. Tipo assim, se eu vejo aquele projeto ali, aquilo é um produto, não é mais um protótipo, aquilo é um produto. Mas no caso, vocês que vão elaborar a placa ou alguém vai fazer para vocês a placa? Isso que eu queria entender, tipo,
se vocês vão elaborar o circuito e aí vão entregar esse circuito para a empresa, ou se a empresa vai fazer tudo para vocês. Não, a gente montaria. A gente montaria. Olha, então, eu acho que eu gostaria de ver uma parada profissional. Porque qual é o detalhe? Uma parada artesanal, qual é o objetivo da FLL como um todo? O objetivo da FLL, no projeto de inovação, é criar produtos, é criar soluções para o mundo. Então, não adianta, por exemplo, o torneio querer que todo mundo faça, as equipes façam coisas artesanais e isso se torne um produto. Para se tornar um produto viável e que consiga escalar e se tornar realmente uma coisa que vai mudar o mundo, ela tem que se tornar um produto profissional e ela tem que ser escalável. Então ela não vai ser escalável se vocês forem montar um circuito de cada vez. Então, pessoalmente, eu acho que seria muito mais legal ver profissional. O único detalhe que é importante enfatizar é a questão de que vocês elaboraram o circuito, vocês elaboraram o sistema, a inteligência é de vocês. A parte manual que vocês terceirizaram para que acabasse num produto mais bem construído, mais profissional e que se tornasse mais escalável, que vocês conseguissem inclusive baratear o produto. Quando vocês terceirizam e uma empresa faz profissionalmente isso, é muito mais fácil você conseguir, em escala, tornar esse produto mais barato. Então, acho que isso que vocês podem falar para os juízes. Eu, pessoalmente, não acho que os juízes vão achar de maneira negativa essa questão de vocês terceirizarem a fabricação da placa. Se eles entenderem que vocês que elaboraram o circuito, vocês que elaboraram o sistema eletrônico, que a inteligência do sistema é de vocês e que vocês apenas deixaram com que a placa, a fabricação dela, fosse para uma outra empresa. Voltando lá no primeiro tópico. Como você falou, quando chega no finalizar, no excelente, vai muito do olho do juiz. E você, como juiz que foi, você olharia, se você pega agora, tem 2 projetos. Um que está mais manual, que foi apresentado super bem, igual ao outro. Foi apresentado os 2 iguais. Mas esse aqui está mais manual e esse aqui está impresso. Você daria um ponto a mais a esse que está mais profissional? Você veria que isso foi uma coisa diferenciada, que elevaria o nível dessa equipe? Ou é uma coisa que não é tão assim? Então, vamos lá. Como é que funciona as avaliações na FLL? A FLL funciona da seguinte forma. Tem lá as 4 avaliações, que é desafio do robô, design do robô, trabalho em equipe e projeto de automação. Nas salas, a gente tem um certo ranqueamento e você recebe uma certa pontuação de acordo com o seu resultado perante todas as equipes. Antigamente, por exemplo, existia um ranqueamento em sala. Hoje isso não já existe mais. Hoje a gente pega a pontuação das rúbricas das equipes e faz um ranqueamento do torneio todo em relação àquela categoria. Então, quando a gente recebe um prêmio de, por exemplo, Core Velhos, não necessariamente quer dizer que a gente era a melhor equipe no Core Velhos, ou que a gente só era bom no Core Velhos. Porque o que acontece? O torneio ele tem uma regra de tentar entregar o máximo de prêmios possível para o máximo de equipes. Então, você não consegue ganhar 2 prêmios, por exemplo, de Core e robô, Core e design do robô, por exemplo. Você não consegue. Porque esses prêmios de sala, Core Velhos, design do robô e projeto de inovação, a gente tenta separar para o máximo de equipes e que o máximo de equipes ganhem esses prêmios. Então, por exemplo, se você tirou um prêmio de Core Velhos você automaticamente não pode ser escolhido para um prêmio de projeto de inovação. Então, no ranqueamento, a gente tira essa pessoa da lista e automaticamente a equipe de baixo ganha o prêmio. Então, às vezes pode ser que você fique em primeiro em Core, primeiro em robô, primeiro em projeto de inovação. Só que você não vai receber esses 3 prêmios, porque você vai ganhar um deles. Um outro detalhe, isso eu estou falando de prêmios de categoria. Tem também os Champions Awards. Os Champions Awards, eles automaticamente não participam dessas premiações de avaliação, porque eles são os Champions. Então, por exemplo, você também não pode ganhar um prêmio de Champions e ganhar projeto de inovação, por exemplo.
O único prêmio que você pode ganhar mais é desempenho do robô. Porque o desempenho do robô tá lá a pontuação. Existe um vencedor realmente. Mas em termos de sala, o torneio faz isso para que o máximo de equipes ganhem prêmios. E não fique, por exemplo, sei lá, uma equipe ganha 4 prêmios e fica uma parada muito centralizada em poucas equipes. Porque isso pode acontecer. Pode ser que algumas equipes eles sejam muito excelentes e fiquem com todos os prêmios. Então isso vai desmotivar as outras equipes. Então, não necessariamente, por exemplo, alguém que ganhou um prêmio em Corvelhos quer dizer que ela está pior do que uma outra equipe. Isso depende. Pode ser que ela ganhou um certo prêmio ali. Pode ser que, por exemplo, ela ganhou o segundo lugar em projeto ação, mas ela estava ali muito bem em Corvelhos. Só que outras equipes foram melhores do que ela e aí eles ficaram lá em segundo lugar no pré-atuação. O detalhe é esse, que as revelações de sala, a gente vai cortando as equipes que ganharam o prêmio. Então, às vezes, por exemplo, pode ser que uma equipe que tirou o primeiro lugar em design do robô, no torneio geral, na avaliação geral da competição, eles ficaram, por exemplo, em sexto em design do robô. Ficaram em sexto em design do robô, só que eles ganharam o prêmio de primeiro lugar. Por quê? Porque as outras 5 equipes que estavam acima deles, acima dessa equipe, ganharam outros prêmios. Ou foram champions, ou ganharam o prêmio de Corvelhos, ou ganharam o prêmio de pré-anuação. Então pode ser que uma equipe ali, que a princípio a gente olhe e fale, caramba, uma equipe em sexto lugar, mas elas conseguiram um prêmio de design do robô. Não porque elas foram as primeiras em design do robô, mas porque as outras equipes elas já ganharam um prêmio, e aí no corta-corta acabou sobrando essa equipe para ganhar esse primeiro lugar. Eles ainda tiveram um bom robô, porque ficaram em sexto lugar, perante, sei lá, 30 equipes, mas eles não são os melhores dos melhores em design do robô. Muito provavelmente esses melhores dos melhores foram para Champions ou foram para outras avaliações, Corvelhos e pré-anuação. Depende da decisão ali das premiações, ok? Eu escrevi várias perguntas enquanto estava conversando, principalmente da parte do robô, coisas que começaram a aparecer na minha mente. Então, vou falar outra aqui que eu estava pensando. Você vê algo assim que as equipes não fazem hoje em dia, como você falou antes, da caixa, uma inovação que aconteceu, que as equipes não fazem hoje em dia, principalmente na parte do projeto, que encheriam os olhos do juiz algo que, tipo assim, que não está acontecendo, se acontece pouco, mas que você olha com extremamente bons olhos, mais ou menos não, mas com bons olhos, enfim. Então, o que eu acho que encheria os olhos dos juízes no projeto de automação, que surpreenderia eles, e o que as equipes não fazem. Olha, eu acho que tem duas coisas que, de uma certa forma, me surpreenderiam, e eu acho que os juízes gostariam. A primeira delas é a aplicação do projeto de automação. Antigamente, se não me engano, antes da Into Orbit, existia uma parte na rúbrica que é a questão de aplicação, que você tinha que implementar o projeto. Na verdade, nem é a palavra certa, é implementar. Antigamente, se eu não me engano, no projeto de automação tinha a palavra implementar. Então você tinha que ter o produto implementar em algum lugar. Com a Into Orbit, acabou que eles tiraram isso da regra, até porque, como é que você vai implementar uma parada no espaço? Então é um pouco complicado. Mas no caso do transporte, é uma área que é possível implementar. É possível implementar certas coisas já no transporte. Não precisa de um planejamento, não precisa de uma burocracia. Mas dependendo do projeto, é possível sim. No caso do espaço, que era uma parada muito improvável. Tipo, mesmo que o projeto seja a parada mais simples do mundo, como é que você vai implementar para astronautas? Para pessoas desse tipo. Então, às vezes é um pouco complicado. Mas no caso da Car Connect, eu acho que é possível sim. Então acho que uma coisa que eu gostaria de ver das equipes fazendo é essa questão de implementação. Demonstrar que o projeto delas está lá implementado, está funcionando, que trouxe ali uma melhoria. Acho que isso ia ser muito, muito legal e surpreenderia os juízes. E talvez fosse digno até de um 4. Talvez em resolução, criação no caso. Quem sabe.
E um outro aspecto que eu vejo que muitas equipes acabam não fazendo, as equipes mais experientes acabam fazendo sim, mas as equipes que estão intermediárias e iniciantes, elas às vezes esquecem disso, que é questão de criar um produto que seja de fato viável, de fato seja possível implementar na sua situação, na sua comunidade. Às vezes eu vi uns projetos que custavam, sei lá, 100 mil reais, 4 mil reais, 5 mil reais, valores muito altos para serem implementados, que pode ser até um projeto super legal, que resolve o problema. Só que a gente olha para o preço e fala, cara, nunca vai conseguir ser implementado, nunca vai conseguir sair do papel, porque o valor está muito alto, para ser realmente uma parada viável de ser implementada. Às vezes você quer implementar numa comunidade alguma coisa lá para resolver a comunidade, só que o produto custa 5 mil reais. E a comunidade não tem dinheiro para comprar isso para comprar, quiçá, um desses produtos. Imagina vários. Então, eu acho que muitas equipes acabam esquecendo da questão de se tornar um produto também viável para as pessoas. De criar um produto que realmente você consiga colocar em prática. Então, acho que são esses dois detalhes que eu sinto falta, às vezes, no pré-automação. A questão de implementação, que seria uma parada legal, e talvez isso seja o que realmente faltaria para que a equipe ganhasse um excelente. E essa questão do preço, que eu vejo algumas equipes ainda pecando, colocando valores muito altos, muito estratosféricos, e isso já quebra totalmente o projeto. Não dá nem vontade ali de ouvir aquele projeto, porque eu falo, caramba, aquele projeto custa 90 mil reais, 70 mil reais. Como falar bem de um projeto que custa tão caro? Como tentar colocar esse projeto em prática se ele é tão caro? A menos que demonstre ali, olha, custa 70 mil, 80 mil, 90 mil, mas existem instituições que pagam ainda mais, pagam por um produto ainda mais caro do que esse e que estariam dispostas a investir num projeto desse. Pode ser que o projeto custe realmente caro e precise ser. Mas às vezes o projeto a princípio é simples, mas para uma comunidade, no caso, simples, mas custa um valor muito estratosférico. Então não é compatível com a comunidade que eles querem atingir. Então, são esses detalhes. Então, a gente particularmente focou muito nessa questão do preço. Porque lá no início, a gente estava com algumas ideias e tal, e realmente o preço foi o que a gente focou bastante. A gente fez uma reunião com a psicóloga e ela deu algumas dicas pra gente e tal, e a gente foi analisando e definimos que o projeto não poderia passar, por exemplo, de 20% do salário do entregador. Que a gente, como focou no delivery, a gente produziu uma bag mecanizada para poder conservar a temperatura dos alimentos. A gente fez um mecanismo utilizando Arduino, etc. A gente definiu que o preço da caixa não poderia ser a gente não poderia ser mais de 20% do valor do salário do entregador. Então a gente assim falou, cara, essa caixa não pode passar de mais de 200 reais. Porque a gente o salário do entregador, tipo, uma média assim, a gente colocou uns 2 mil reais, não pode passar de 200. De fato, aí então a gente foi pesquisando bastante, e o preço da caixa no regional ficou equivalente a uns 100 reais por. É 100 reais, mas tipo assim. Eita! Uns 100 reais, mas tipo assim, se fosse implementado, realmente a gente conseguiria abaixar bastante esse custo. Eu vou fazer outra pergunta aqui que eu tava doido para fazer. Não, é porque você estava falando daquela parte sobre o negócio de encher os olhos do juiz. Sobre esse negócio mais no robô também. Pode ser. Assim, um robô. Nossa. O que eu acho que às vezes falta que para as equipes no projeto no design do robô é a questão de falar um pouco da teoria para embasar a prática. Utilizar teorias para, de uma certa forma, trazer mais olhos para
o projeto do robô. Então você se basear em teorias ali da matemática, da física, da engenharia, utilizar esses conceitos na prática e isso gerar um efeito, um potencial ali para o seu robô, na estratégia, na aprovação, na construção. Então acho que às vezes o que falta, que eu sinto muito das equipes, e que me surpreenderia, é elas falarem mais disso, de falarem conceitos técnicos ali, teóricos, que eles conseguiram colocar em prática e que trouxe um desempenho melhor para o seu robô. Interessante. Agora, como está acabando nosso tempo, tinha mais perguntas aqui, mas eu vou fazer uma aqui, outra que eu queria de muito tempo. Se você tivesse no seu primeiro nacional, o que é que você falaria para você mesmo? Olha, se eu tivesse no primeiro nacional, o que eu falaria para mim mesmo? Olha, eu acho que eu falaria algumas coisas. A primeira coisa é ficar tranquilo, confiar no trabalho que eu desenvolvi com meus colegas, acreditar no nosso potencial. E acho que essa parte eu acho muito importante. Às vezes o pessoal fica muito nervoso e eu acho que isso também é uma parte importante. Agora, sobre projetos de uma ação, o que eu recomendaria para o primeiro nacional, o que eu falaria para mim em termos de projeto de uma ação, é treinar muito as falas, treinar muito as perguntas. Pensar quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos do meu projeto e criar respostas para isso. Porque o que às vezes eu vejo muitas equipes pecando, é que eles não treinam a questão das perguntas. Às vezes a apresentação deles é super boa, super legal, bem redondinha, só que quando os juízes perguntam alguma coisa que sai daquele script, a equipe quebra. Ela não consegue responder à altura. Então eu acho que o que falta às vezes é treinar essas perguntas. Não tem problema você treinar, você pensar quais são os pontos positivos e negativos da sua equipe, em termos de pré-atuação, em termos de design do robô. É importante você treinar, até para quando você chegar lá no torneio, você conseguir responder à altura. Porque, realmente, às vezes a pergunta é tão cabulosa, tão complicada, que é difícil você pensar ali numa resposta em 10 segundos. Você precisa de um tempo maior. Então, nesse treinamento que você vai fazer com a sua equipe, você vai ter mais tempo para pensar. E aí, quando uma pergunta dessa chegar para o juiz, que o juiz fizer essa pergunta, você vai estar preparado para responder à altura, para conseguir responder de uma maneira verdadeira, no caso, mas que você consiga responder rápido e o juiz consiga realmente ver o potencial todo da equipe. Em relação ao Corvellis, tem alguma dica assim para melhorar e mostrar isso de fato? Uma coisa, principalmente também na hora da mesa, assim, na hora do round, porque agora está sendo avaliado o Corvellis na hora da mesa lá. Você tirou uma dica assim para poder mostrar isso para ele? Em termos de Gracious na arena, eu acho que o que os juízes normalmente estão avaliando é a questão de empolgação, em termos de ver que a equipe está toda unida. Então, por exemplo, na hora que tiver o round, esquece o stand, fala que está ocupado, está em round, para todo mundo ir lá e conferir e apoiar, estar ali junto, comemorando, pulando, torcendo. Eu acho que o juiz vai ver muito isso, a questão de torcida, ver empolgação, mas não em termos de quem grita mais alto, mas realmente ver que a equipe está unida ali, está empolgada, está se dedicando. Principalmente, por exemplo, se, sei lá, aconteceu alguma coisa ruim no round. Se tiver acontecido alguma coisa ruim no round, como é que a equipe vai reagir? Será que eles vão continuar empolgados? Será que eles vão continuar ativos? Será que eles vão continuar firmes ali para o próximo round? Então, acho que os juízes vão ver muito isso. Em termos da empolgação, da persistência, de realmente ali você estar ali contra todas as adversidades, contra todas as dificuldades, você tentar vencer elas. Mesmo se o robô estiver dando totalmente errado, você está firme, empolgado, se dedicando, correndo atrás de resolver o problema. Então, eu acredito que os juízes vão ver isso, a questão da empolgação, a questão do empenho, a questão de você não se desanimar perante as dificuldades. E eu acho que isso que é realmente o Gracious, de você estar ali competindo fortemente. Outra coisa que talvez avalie muito na questão do Gracious, que entra realmente no termo de Gracious, é você estar ali torcendo também para outras equipes. Vamos supor que, sei lá, você está ali no meio, acabou o seu round, uma outra equipe ainda está acontecendo alguma coisa, eu acho que vale a pena também torcer para ela. Acho que isso realmente é a questão do Gracious Professionalism,
de você estar ali competindo com outras pessoas ferozmente, mas isso não impede de você torcer, de você cooperar, de você ajudar. Então acho que isso ia ser muito legal. E principalmente, por exemplo, sei lá, se você torcer junto com outra equipe totalmente diferente da sua, e de vocês estarem lá juntos, por exemplo, tá lá as duas equipes juntas, uma do lado da outra, e vocês estarem ali torcendo uma pela outra, para que as duas se deem bem na competição, acho que isso ia ser muito legal. Além, para equipes que são irmãs é mais fácil isso acontecer. Aí, para equipe irmã, eu nem considero isso tanto gracious, porque acaba que às vezes a equipe é irmã, mas acaba sendo uma só. Então eu nem considero muito para equipes irmãs. Mas, sei lá, uma equipe aleatória que você conheceu ali, que tá ali no round junto contigo, do seu lado, você tá ali empolgado junto com ela, torcendo com ela. Acho que isso ia ser um super gracious e legal de assistir, e que os juízes iam reparar nisso e iam colocar, iam marcar realmente na rúbrica deles. E então acho que isso que vocês podem de uma certa forma demonstrar o gracious. Mas façam isso se for verdadeiro, não façam isso só pelo resultado. É legal, importante vocês fazerem isso pelo momento ali, vocês curtirem o momento e isso ser uma consequência. O resultado ser uma consequência da personalidade de vocês.